Abra sua Bíblia na terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Apenas um capítulo, 12 versículos. Enquanto os irmãos abrem, eu gostaria de estar também colaborando com essa parte que o pastor Alvimar comentou aqui acerca das ofertas, dízimos. Eu vou aproveitar que o pastor Charles não está presente, porque eu vou falar dele. A Adriana está ali, mas ainda bem que eu vou falar bem. Irmãos, a penúltima vez que eu estive aqui, até que o presbítero Almir comentou a respeito da maneira que eu vim, né? Eu não avisei para ninguém. Quando eu apareci naquela porta ali, eu até fiquei com medo de dar um piripaque aqui na frente, porque eu não avisei nem na minha sogra que eu estaria lá. A sorte que eu também tenho uma chave, né, do portão da casa da minha sogra, e entrei assim de surpresa. Ainda bem que eles estavam lá no fundo tomando café, não tinha ninguém no meio do caminho para cair, né? No domingo, ao ofertar aqui, irmãos, eu entreguei uma oferta pessoal ao pastor Charles. E era o único valor que eu tinha no bolso. 3 dias depois, estando aqui ainda, antes de ir embora, um colega que serviu comigo, eu não sei se o Alvimar vai lembrar dele, chamado Pedro Paiva. Ele era ordenança do general Carlos Patrício. Hoje ele é crente, professor de educação física. Ele me ligou e ele falou comigo assim: olha, eu fiz um propósito, e o alvo desse propósito é o pastor. Eu quero estar me comprometendo com 50%, olha, 50% do meu 13º para o pastor. E não foi só uma vez não, irmãos, ele tem enviado para mim a oferta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O planejamento, ele é muito importante. Mas mesmo que você não esteja com o planejamento pronto, ou que você ainda vai fazer esse planejamento, porque a maioria das vezes, né, pastor, uma pessoa fala assim: não, pastor, peraí, eu vou planejar primeiro para depois eu me tornar fiel. Não, seja fiel até você se planejar. Planeje-se sendo fiel. Eu não estou aqui contrariando a palavra do pastor, mas a maioria das vezes, quando a gente escuta uma palavra, a gente quer: não, eu vou me planejar primeiro para depois ser fiel. O importante é planejar, sim, para todos nós. Mas mesmo que não esteja planejado, separe do Senhor. Porque a própria palavra já está dizendo: é do Senhor, não é seu. Entregue para Ele. E é lógico que Deus não precisa do seu dinheiro. Eu falo: mas você não acabou de falar que tem que entregar para o Senhor? E você está falando que Deus não precisa do meu dinheiro? Precisa da sua disposição, da sua fidelidade. E a escola bíblica dominical, irmãos, nós não temos a nossa lá de manhã, porque as nossas ovelhas são sitiantes. Então o nosso estudo bíblico acontece na quarta-feira à noite. E costuma os irmãos virem, viu? Mesmo durante a semana, desculpa a expressão, de mal quebrando, trabalho acontecendo, os irmãos vêm. Então não deixe isso morrer aqui. Na década de 90, a igreja brasileira recebeu uma chapuletada com essa visão celular, com essa tecnologia 12. Isso acabou com a escola bíblica dominical. Igrejas batistas que eram tradicionais da escola bíblica dominical, domingo de manhã está fechado. E nisso, o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3, está se cumprindo. A apostasia da igreja está acontecendo. A apostasia é afastamento da verdade. E a escola bíblica dominical é o momento que o crente tem para se fortalecer. Então venha à escola bíblica dominical, não deixe a peteca cair, né? Venha estudar. Amém? Terceira epístola de João, capítulo 1. Deixa eu ser bem objetivo aqui, que nós vamos ler do 1 ao 12. Diz assim o texto: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda
de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, fale-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunhos, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém? Todos assentar, já oramos. Que o Senhor nos fale em sua palavra. Amém. Aleluia. E nos alimente nesta noite. O tema da mensagem é 3 homens na terceira carta de João. Com qual deles você se identifica? 3 homens na terceira carta de João. Com qual deles você ou nós nos identificamos? Pois bem, irmãos, João escreveu 3 epístolas, e entre os seus 5 livros do Novo Testamento são elas: a primeira para os cristãos em geral, a segunda a um indivíduo ou uma senhora não identificada, e a terceira a um cristão chamado Gaio. Em suas 2 primeiras cartas, João instruiu os seus leitores. Ele vai dizer: amai-vos uns aos outros. Nessa terceira carta, ele demonstra na pessoa de Gaio como isso deve ser feito. Ou seja, se nas 2 primeiras cartas ele incentiva os seus leitores a amar uns aos outros, na terceira carta ele vai demonstrar como isso deve ser feito. Esse livro que nós lemos aqui, que é uma carta, é o segundo menor livro, e essa terceira epístola contém 14 versos, como os irmãos viram aí. Nós lemos apenas 12. Essa carta, ela possui um verso a mais que a segunda carta de João, mais 4 palavras a menos. O primeiro verso é a introdução, e os 2 últimos versos João faz a sua conclusão. Mas aqui, em 3 João, fala-nos de 3 homens, modelos típicos existentes em todas as igrejas, em todos os lugares e em todas as épocas. Essa terceira carta é escrita em torno desses 3 homens, e a verdade é o tema dessa carta, especialmente na sessão de abertura, onde a palavra aparece 5 vezes. É um chamado para dar hospitalidade, mas especialmente àqueles que eram membros fiéis à verdade do Evangelho. Portanto, o primeiro é Gaio, no versículo 1. O segundo é Diótrefes, no versículo 9. O terceiro é Demétrio, no versículo 12. Esses 3 homens são encontrados praticamente, como já falamos, em todas as igrejas cristãs, no mundo inteiro e em todos os lugares. É lógico que nós não estamos falando aqui que em tudo quanto é igreja você vai lá ver um Diótrefes, um Demétrio e um Gaio. Nós estamos falando, de comportamentos, de reações e da maneira com que as pessoas tratam os outros dentro da igreja, na comunidade e no reino de Deus. Em todas as igrejas, sejam elas de teologia reformada, como a nossa, teologia calvinista, ou de teologia arminiana, terão ali os 3, exercendo os papéis que João vai apontar aqui. Existem no Novo Testamento 3 homens com o nome Gaio. 2 deles são encontrados em Atos 19, Atos capítulo 19 e Atos capítulo 20, depois você leia lá. Em específico, no versículo 29, lemos: a cidade inteira foi cheia de confusão, e arrebatando Gaio e Aristarco, homens da Macedônia. A Macedônia era uma província grega do Império Romano,
e hoje um estado da Europa. Por isso, este homem citado por Lucas é o Gaio da Macedônia. O episódio conta a respeito da contrariedade daqueles que não somente lucravam, mas também veneravam a deusa Diana. E o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo ali naquele lugar estava arrasando, acabando com o lucro daqueles que exploravam a idolatria naquela região. E em Atos, no capítulo 20, verso 4, nós encontramos o segundo Gaio, que foi um dos homens que acompanharam Paulo até a Ásia. Buscava escapar de uma conspiração dos judeus. Aristarco e segundo, e Gaio de Derbe. Em Atos, no capítulo 14, verso 6, Lucas registra que Derbe era uma cidade da Ásia, na província de Licaônia. Portanto, esses dois homens, por nome Gaio, não são o mesmo homem que nós estamos falando, ou que nós estamos buscando estudar a respeito dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 14, encontramos o terceiro Gaio. Paulo diz, ali no versículo: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio. A epístola aos Romanos foi escrita em Corinto, onde este Gaio viveu. Em Romanos, no capítulo 16, verso 23, lemos o seguinte: Paulo dizendo: saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Toda a igreja? Sim. Paulo disse: toda a igreja. Esta mesma igreja se encontrava na casa de Gaio. Sua casa estava sempre aberta. Ele era um hospitaleiro. Este é o Gaio da terceira epístola de João. Um homem hospitaleiro. Um homem que tinha prazer de receber os irmãos em sua casa. Hoje nós vemos que é muito complicado ir na casa da pessoa se você não avisar, porque você corre o risco de chegar lá e vai fazer uma visita para o portão. Porque nós estamos vivendo dias corridos. Existem pessoas que, mesmo trabalhando em casa, né, nós temos a figura da dona de casa, e agora temos uma outra figura, né, que veio aí, se tornou ou apareceu em ascensão por causa do home office, advinda aí dessa famigerada pandemia aí, que acabou obrigando o desenvolvimento desse estilo de trabalho. Mas mesmo que haja essas duas figuras, é muito complicado você ir na casa, principalmente dos crentes, ou porque a correria é tão grande e não tem tempo de receber, ou porque as pessoas não se abrem para receber visita na sua casa. Gaio era um homem hospitaleiro. Gaio era um homem que tinha prazer de receber não somente visitas, ou simplesmente uma visita para ler um texto, ou para falar um oi, tomar um bolinho de café, né, presbiteriano? Mas ele recebia a igreja na sua casa. A casa dele estava aberta para que os cultos públicos acontecessem na sua casa. É desse Gaio que João vai falar. Mas para que possamos identificar ou nos identificar, se faz necessário conhecer cada um desses homens. O Gaio, o primeiro personagem, seu nome significa gracioso, piedoso. O texto ou a carta vai falar dele nos versículos 1 até o versículo 4. Em sua saudação, João se dirige a Gaio, dizendo que ele era profundamente amado. Verso 1. O presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. O termo presbítero, no grego, é presbíteros. É equivalente para pastor e bispo, significa homem velho. Mas não é homem velho de idade não, tá? É homem sábio, homem experiente. E esses presbíteros, eles eram colocados para supervisão na igreja. Aonde Paulo plantava uma igreja, ele deixava um presbítero ali para cuidar da igreja. Ele era um supervisor da doutrina. Esse era Gaio, um supervisor da doutrina. João estava se dirigindo a ele, transmitindo o seu amor, o seu afeto. E ele vai dizer que havia um desejo no coração dele, de João, de que ele não fosse somente próspero financeiramente, aliás, ele não fosse somente próspero espiritualmente, mas que ele fosse próspero também em sua saúde física. Havia na época aqui, na região em que Gaio vivia, e também algumas questões religiosas envolvendo heresia, que a que estava ali em voga era o gnosticismo.
que eles não davam muita importância para a saúde física. E é por isso que João, ele começa o texto dizendo: olha, eu faço votos, eu desejo que você seja próspero, assim como é próspero a tua alma. Amém. Eu não quero que você seja somente próspero espiritualmente falando, mas eu quero que você seja próspero fisicamente. Eu quero que você tenha saúde. O que João está fazendo aqui? Ele está dando uma alfinetada no gnosticismo. Ele está dizendo que a saúde física é sim importante. Inclusive nós estávamos conversando isso ontem, né, pastor Vilmar, sobre essa importância de estarmos averiguando a situação da nossa saúde. Irmãos, existe um complô aí fora, tanto da indústria medicamentosa quanto da indústria alimentícia, para matar a população. Porque se eu como, e o que eu como me adoece, e se eu fico doente, eu corro para onde? Eu corro para a farmácia para comprar medicamento. E nisso, tanto a indústria alimentícia quanto a indústria farmacêutica vai ganhando dinheiro em cima da destruição da nossa saúde. Então cuide do seu corpo. Evite comer coisas que destruam seu corpo. Eu sei que é difícil. Eu estava com saudade do pão de queijo daqui, do pão de sal. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está falando a respeito da importância da nossa saúde. Mas ele encontra um homem saudável espiritualmente falando. Como está a sua saúde espiritual? Ele já dá a introdução da carta dizendo: olha, eu desejo, eu faço votos que você seja próspero fisicamente, financeiramente, assim como é próspero a tua alma. Ele já sabia que Gaio era um homem próspero espiritualmente falando, e que desejava a ele uma saúde física, que você seja próspero, tanto na sua vida espiritual, amém, quanto na sua vida física. Amém. Cuide das duas. Cuide das duas. Porque quando você cuida das duas, Deus é glorificado. Glória a Deus. João, como último apóstolo sobrevivente de Jesus, ele não era apenas um velho, e agora voltando aí o conceito de presbítero para João, ele não era apenas um velho, mas ele era o mais velho, a figura mais reverenciada e respeitada da igreja. Ele declara o amado Gaio, sendo ele conhecido da igreja como amado. O apóstolo somente acrescenta a sua aprovação pessoal. Eu também o amo, na verdade. A seguir, João intercede por Gaio, como já falamos, né? Desejando-lhe saúde, está lá no verso 2, declarando: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui, João estava preocupado, né, como já falamos, a respeito de combater ali o gnosticismo, que não dava muita importância para a saúde física, e entendia que somente a saúde espiritual era importante para ir para o reino espiritual, que eles nem mesmo conheciam, né? O corpo não é tão importante para fazermos a passagem. O corpo, ele não é tão importante de fato para fazermos a passagem, mas o corpo que você tem é a habitação do Espírito Santo. E você tem que cuidar melhor dele. Você tem que estar bem. Quando nós falamos acerca de intercedermos, eu tenho um irmão que está vindo para a nossa igreja, está voltando, né? Ele me mandou uma mensagem falando a respeito da importância da igreja orar pelo seu pastor. Eu quero trazer um alerta para você. Interceda pelo seu pastor. Ore por ele. Esse negócio de ficar dependendo dos outros, né? A pessoa tem que administrar isso muito bem na cabeça. Ore por ele. Mande mensagem para ele. Mas mande de um jeito que não precisa dele digitar, te responder no texto que você sabe que está. Mas envia mensagem para ele.
Faça desse momento um momento de você interceder por ele. E você colocar a vida dele nas mãos do Senhor. Já está lá, mas coloque mais. Gaste tempo orando por ele, dobre os seus joelhos orando por ele. Amém. Porque isso lhe será devolvido. Deus trará bênção sobre a sua vida. Sem falar que todos aqueles que militam a responsabilidade do ministério são alvos. Eu chamei uma vez o pastor Cleilson para conversar e falei com ele: chame a igreja para orar por você. Na nossa época de exército, a gente sempre tinha lá um plano de emergência. Se o quartel fosse invadido, 3 locais eram o nosso alvo de reforço de segurança. O primeiro era o paiol de munições, o segundo era a reserva de armamento, e o terceiro era o gabinete do comandante. Porque por mais que eles não atingissem, né, o paiol de munições, a reserva de armamento, mas se pegasse o general comandante, acabou. Eu vou dizer aqui, com as palavras abertas de um brasileiro: se o seu pastor for atingido, você está lascado. Então crie sobre ele uma redoma de oração, interceda por ele, não somente por ele, mas pela família pastoral, porque quando não consegue nele, vai na esposa e nos filhos para perturbar ele. Irmãos, isso é sério. A Bíblia diz que o diabo ele não dá trégua. Eu já vi o pessoal discutindo aí: eu não entro de férias porque o diabo não entra de férias. Ele não entra mesmo não, ele é espírito. Mas ser crente, nós somos crentes 24 horas. Interceda por ele, entra nessa batalha. Amém. Amém? Amém. O segundo é Diótrefes. Seu nome significa alimentado por Zeus, ou filho adotivo de Zeus. Ele já começa a ficar diferente, está vendo? Justificando assim as suas características de autoritário, dominante. Os versos de 9 a 11, João vai trabalhar a respeito dessa figura. Diótrefes era um cristão carnal. João declara isso no verso 9: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter a primazia entre eles, não nos recebe. Então quem era Gaio? Gaio era o irmão que estava sempre ali, do lado do pastor. Gaio era o irmão que tinha vontade de ficar no culto até no final, para que se precisasse varrer a igreja, para receber os irmãos à noite, ele estava ali. Diótrefes era diferente. Ele estava de olho no sorvete de ébano. Já ouviu falar? Isso aqui se chama sorvete de ébano. É o formato de um sorvete de ébano porque é preto. Uma vez, visitando um templo que o pai foi engenheiro, e foi lá olhar, porque ele projetou um templo com 17 metros de largura, vão livre, sem nenhum apoio, 17 de largura, sem nenhum apoio. Aí nós fomos lá visitar o templo, depois que já havia terminado acabamento. O templo estava lindo, assim, bonito, como diz minha mãe. E aí o pastor Feliciano, lá a igreja, uma igreja pentecostal, chama THD a empresa, a igreja, Templo Herdeiros de Deus. Aqui no anel rodoviário, quando você desce sentido Vitória, você olha para a esquerda, é um templo grandão, tá ali, bonitão o templo. E aí ele contando a história de que a igreja é grande, hoje deve estar com umas 500 pessoas a igreja lá, ou mais. E aí ele contando que chegam muitos pastores, né? Aí a primeira coisa que o pastor quer é o microfone. Ele não quer servir. Esse é o Diótrefes. Ele queria ter a primazia. Ele gostava da primazia. Inclusive, aqui, essa fala de João, quando fala que ele gostava da primazia, indica uma forma no particípio do verbo grego, que é filoproteô, uma palavra composta por 2 termos, né? Que é filos, que é o amor, e o protos, que é primeiro, ou primazia. E quando é empregado esse verbo no particípio, vai descrever uma pessoa egocêntrica e egoísta. Ou seja, aqui o verbo no particípio está indicando uma pessoa que tinha esse comportamento. Era normal ele se comportar dessa forma.
Aqui não está apontando algo esporádico, ele faz assim quando tem visitante da igreja, ele quer aparecer. Não. Ele faz assim, a igreja estando cheia ou não. Era o comportamento dele, de Diótrefes, ele queria a primazia. A gente consegue imaginar Diótrefes fazendo um complô com alguns irmãos para derrubar o pastor, para derrubar o presbítero colocado ali por João. Esse é o Diótrefes, diferente de Gaio, um homem hospitaleiro, um homem serviçal, um homem que até a própria verdade, ou seja, a palavra de Deus, dava testemunho acerca dele. Com qual desses dois você se parece? O tempo presente do particípio indica que este foi o padrão constante da vida de Diótrefes, como nós falamos, ou seja, está se falando de comportamento, de conduta. Portanto, em contraste com Gaio, Diótrefes, com essa conduta entre os irmãos, recusava-se a reconhecer a autoridade do apóstolo João, que, segundo já vimos, supervisionava os trabalhos. Há alguns que se arriscam a dizer que talvez ele até tenha destruído cartas que João havia escrito à igreja. Ele foi um membro da igreja identificado por ser invejoso e que possuía um comportamento de abuso, possivelmente advindo do cargo de liderança que tinha na congregação, atacando a outros obreiros. E evidentemente Diótrefes considerava outros mestres cristãos como ameaça, não como cooperadores. João declara que Diótrefes era diabólico. Com qual desses dois nós nos identificamos? E olha que nós falamos apenas de dois. Ele falou contra João, usando de palavras maliciosas, ou seja, estamos diante do tipo de comportamento que chamamos de assassinato de caráter. Um truque muito comum na vida daqueles que buscam posições de destaque. Eles ganham a confiança das pessoas, não positivamente por manifestar um caráter divino, mas de forma negativa, destruindo a confiança das pessoas nos outros. Ele era orgulhoso e egoísta, e não acolhia os obreiros itinerantes e punia com exclusão aqueles que hospedavam. Ou seja, ele tinha uma posição, ele era um líder, ele tinha poder na igreja. Irmãos, dinheiro e poder não corrompem as pessoas, não, tá? Eu tenho certeza que todos nós já cansamos de ouvir assim, vai para a política, vai se corromper lá. Não. Isso não é verdade. Acertou uma grande venda, ganhou uma grana e agora esqueceu. A pessoa sempre foi assim. No meio público, a gente costuma dizer o seguinte, que quando você quer conhecer o caráter das pessoas, dê a ela poder. E você vai conhecer quem é a pessoa. A pessoa já é daquele jeito. Dinheiro e poder não corrompe ninguém. Na verdade, ele revela a pessoa como ela é. Ela já é assim. Corrupta, perversa, egoísta, maligna. Esse é o Diótrefes. Às vezes as pessoas olham para a terceira carta de João e não dão importância para ela. 14 versículos, eu já li isso várias vezes, não consigo entender nada. Lê de novo. Você vai ver o que João está querendo nos transmitir ali. A Bíblia trabalha muito o caráter do cristão, porque é isso que Jesus Cristo veio fazer. Os sacrifícios do Velho Testamento, da Velha Aliança, eles não tinham poder para mudar o homem aqui, nem na sua alma. Agora, o sacrifício de Jesus, que é poderoso, como diz o autor de Hebreus, que é superior, ele veio mudar o homem de dentro para fora, mudar o seu caráter. A palavra de Deus fala lá em Jeremias, dizendo que o Senhor tiraria de nós o coração de pedra. O que é um coração de pedra, irmãos? Um coração insensível que não está nem para nada, que entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Olha o que está acontecendo com os crentes. Ixi, meu horário já foi bom. Olha o que está acontecendo com os crentes, irmãos. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa. O presbítero amigo falou aqui, é um novo ano. O que você espera desse novo ano? Agora eu desafio você, dentre tantos que foram colocados aqui, a fazer a pergunta ao contrário. 2024, o que você espera de mim? O desafio é esse, meus irmãos. Verdade. O que o ano de 2024
2024 espera de você, porque isso nunca vai mudar. Entre o ano e sair vai ser a mesma coisa, os mesmos 12 meses, as mesmas datas, tudo a mesma coisa. O que vai diferenciar é o seu comportamento. Lá em Vilhena nós temos 4 datas festivas na sede: aniversário dos homens, dos embaixadores, aniversário das mulheres, que é o Ministério das Mulheres lá, chama Ofenvoc, aniversário da congregação no mês de agosto e aniversário no final do ano. A gente sabe que todo ano é assim, é a mesma coisa. O que diferencia a palavra de Deus pregada é que não é a mesma coisa. Mas qual é o resultado que essa palavra que não é a mesma coisa tem feito na sua vida, na minha vida? O que nós temos apresentado diante de Deus? Senhor, eu vou lá na frente toda vez entregar meu dízimo e minha oferta. É a mesma coisa, irmãos, toda hora, mesmo horário, vocês perceberam? Canta 2 cânticos, depois de comunhão, depois de oferta, é a mesma coisa. Mas o que você tem feito diferente? Como é que está o seu coração quando você canta? Como é que está o seu coração quando você vai abençoar o seu irmão? Qual é o sentimento que é no seu coração quando você vem trazer o dízimo? Senhor, eu não sei como é que vão fazer para pagar aquela conta, mas está aqui. Aí você entrega o dízimo, você pode ter certeza que Deus não recebeu o seu dinheiro. Na verdade, Ele não precisa do seu dinheiro, como já falamos, mas Ele está de olho no seu comportamento. A Bíblia não está de olho no nosso conteúdo, a Bíblia está de olho no nosso comportamento. Por isso que o texto lá de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 32, se não me engano, vai dizer assim: aquele que participa da mesa do Senhor indignamente, ele se torna réu do corpo de Cristo. Indignos todos nós somos, não é verdade? Então lá não está falando de adjetivo, lá está falando de um advérbio de modo, comportamento. Como é que tem sido o seu comportamento? O comportamento de idiota é esse aqui: maligno, corrupto, ele sente prazer em ser mau, filho do maligno. O pastor Cleilson, ele costuma dizer que existem 4 tipos de crente dentro da igreja. Os que são salvos, eu acho que vocês já ouviram isso, né? Os que são salvos e sabem que são salvos. Os que são salvos e não sabem que são salvos. Os que não são salvos e não sabem que não são salvos. E os que não são salvos e sabem que nunca serão salvos. Nunca. Esses aqui são os últimos, são os filhos do maligno, é o joio. Joio não vira trigo não, irmãos. Não vira trigo. Quando chegar no final da colheita, vai ser recolhido e jogado no fogo. E o trigo que foi batido, que é eu e você, por isso as adversidades, porque está sendo batido, né? Aí o melhor de você vai ser levado para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Então, desses 2 que nós vimos até agora, em qual eu me encaixo? O terceiro, e olha, o interessante é que a terceira carta nos dá 2 oportunidades contra uma. Nós temos 2 excelentes irmãos contra um que é filho do maligno. Mas por que a igreja em todo lugar, em todo momento, em todas as épocas, em todas as gerações, querem seguir o exemplo de Diótrefes? Já perceberam isso? Demétrio, o terceiro personagem, o significado do seu nome é pertencente a Deméter, a deusa grega do grão e da colheita. Era um nome comum naquela época. O mesmo nome para outro personagem, um Orígenes de Éfeso, que provocou um tumulto devido ao ensino de Paulo, porque o evangelho de Cristo pregado por Paulo era financeiramente prejudicial, como já falamos, para eles e seus companheiros fabricantes de ídolos. Registrado em Atos 19, do versículo 23 ao 41, depois você leia na sua casa. Ou seja, um gentio grego. E nos versos 12 a 14, João declara o seu testemunho acerca desse pagão convertido. Demétrio tinha um bom testemunho. Verso 12: todos dão testemunho de Demétrio até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Nada se sabe para além deste versículo sobre Demétrio, a quem João registra o seu testemunho. Ou seja, João primeiro dá testemunho de Gaio, depois vai trazer a reclamação, o apontamento do tratamento que ele vai submeter de Diótrefes. Ele fala que quando ele chegar na igreja, inclusive ele fala assim: olha, eu tinha muitas coisas para falar com vocês, que eu poderia falar com pena e tinta, mas eu quero estar pessoalmente com vocês. E quando eu estiver pessoalmente com vocês, eu vou lembrar a Diótrefes das obras malignas dele.
Então Gaio recebe o testemunho de João, Diótrefes é apontado como um perigo para a igreja, e agora ele fala de Demétrio. Existem duas questões e duas características que precisam ser olhadas para esse homem. Em primeiro lugar, ele tinha recebido um bom testemunho de todos. Sua reputação era bem conhecida entre a comunidade cristã na região. E isso é o que avaliza ou dá crédito ao testemunho do crente. Como é que está seu testemunho aqui? Na região que você mora, as pessoas conhecem você, sabem quem você é. Ali vai um crente, gosta de começar a conversar com aquele camarada, ele traz paz, ele transmite paz ao meu coração. Por mais que ele não goste do evangelho que você prega, mas todas as vezes que você está perto dele, ele sente prazer, alegria de estar com você. É assim que tem sido o seu testemunho? A cidade onde nós moramos tem 44 anos, irmãos. É nova demais, mais nova que eu. São 110 mil habitantes. Com 3 meses de residência, estava passando no centro a pé. Do outro, 3 meses morando lá. Do outro lado, o camarada está assim: ei, pastor Eliezer. Eu, opa. Com 3 meses já tem gente me cumprimentando. Aleluia. Me chamando de pastor para todo mundo ouvir. E lá é assim. Todo mundo conhece a vida de todo mundo, irmãos. A cidade interior é assim. Mas não é porque eu estou no interior ou você está ali condicionado à sua vizinhança que você tem que dar bom testemunho, não. O bom testemunho é resultado daquilo que Cristo fez na sua vida e na minha vida. Você é nova criatura. As coisas velhas precisam ser abandonadas. Inclusive, olha aqui, ó, quantas pessoas tem aqui. Por que a escola dominical não tem esse tanto de gente que tem aqui, né? Por quê? Você sabe por quê? Eu te respondo. Porque você está muito senhor da sua vida. Você vem na igreja quando você quer. E não é assim, irmãos. Você tem que vir à igreja porque você tem um dono. Você não se pertence mais a você mesmo. Você não faz a sua vontade. Depois você leia lá sobre o escravo das orelhas furadas. Acho que está lá em Deuteronômio capítulo 6, se não me engano. Depois até posso mandar aí para você. Leia lá sobre o escravo das orelhas furadas. Ele ia ser dispensado no 7º ano, o ano do jubileu. Ele preferiu ficar com o seu senhor, porque com o seu senhor ele tinha tudo. Com Jesus você tem tudo. Amém. O que você precisa lá fora, na sua casa, que Jesus não te dá? Um pastor da Convenção Batista, Alvimar, pastor Alvimar conhece, já partiu para o Senhor, com 93 anos. Pastor José Jorge de Oliveira. Um dia ele falando com Deus: Senhor, há 12 anos eu oro lá naquele lugar onde hoje é o cemitério ali do lado ali da Amazonas. Como é que é o nome daquele cemitério lá? Esse Parque da Colina, né? É Parque da Colina? Antes do cemitério lá, os irmãos se reuniram naquele lugar para orar. Senhor, me dá um carro para eu ir para lá. O Senhor me dá um carro, eu vou lá há 12 anos. Jesus falou para ele assim: desses 12 anos, qual foi o dia que você faltou? Ele não teve como não ser honesto com Jesus, né? Nenhum. Porque ou Deus dava para ele a passagem de ônibus, ou passava um irmão lá para dar carona para ele. Ah, mas eu quero um carro. Eu vou te dar o carro se eu quiser. Eu sou Deus na sua vida. Quem manda sou eu, não é você. Amém. Sabe por que a igreja do jeito que está, irmãos? Não é só aqui não. É em todos os lugares, porque o povo está muito vivo. Nós estamos vivos demais. O aparelho que está ligado em você está assim, ó. Para cima e para baixo, alto e baixo. Uma hora está bom, outra hora está bom. Uma hora está bom, tá bom. Não, tem que estar assim, ó, contínuo. Ah, mas o contínuo é morto mesmo. Gálatas 2:20, a vida que eu vivo agora, ela não é minha. Eu vivo essa vida que não é minha na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Ah não, mas eu tenho que cuidar da minha casa primeiro, tenho que fazer o almoço primeiro. Faz o almoço no sábado. O almoço no domingo faz no sábado. E vai ficar mais gostoso, porque vai virar de um dia para o outro e fica melhor ainda. E venha para a escola bíblica dominical. Quando chegar em casa, só esquentar a comida, não vai comida esquentada. Tem gente que está comendo comida fria na rua, irmãos, e está achando bom demais. E olha que nós nem estamos assim, mas nós estamos cheios de vontade. Eu não vou na escola dominical hoje, porque eu trabalhei até tarde ontem, e eu quero descansar, e dorme até rachar. Aí, independente de vir à escola dominical ou não, o almoço vai sair tarde do mesmo jeito. Então esse negócio de almoço,
Essa desculpa não cola mais não, irmãos. Vem para a escola bíblica. Vem para cá, enche assim igual está agora. Amém, Jesus. Vem para cá. Amém. Glória a Deus. Porque vai chegar um tempo que não vai ter mais isso não. Inclusive a Bíblia na sua mão vai desaparecer. Tem gente aí, profetizando, se é que eu posso falar isso, que em 2028 essa Bíblia vai sumir da sua mão. Então leia ela, coma ela, internalize os versos dela, porque você não terá mais. Amós já falava sobre isso. Nos últimos dias, os homens terão sede e fome, não de pão, nem de água, mas de se ouvir a palavra de Deus. O exemplo de Demétrio mostra que o valor de um homem pode ser medido por sua reputação na comunidade. A sua fidelidade à verdade das Escrituras, bem como o parecer piedoso que líderes cristãos tinham dele, era o exemplo que ele tinha para com a congregação, e isso marcou a igreja de sua época. Demétrio recebeu notas altas em todas as frentes. Portanto, fica a pergunta: qual tem sido a nossa conduta? E nessa conduta, Deus tem sido glorificado? E para concluir, irmãos, a igreja local é a resposta de Deus às necessidades espirituais onde ela foi plantada e entre os membros. O apóstolo Pedro nos adverte, em 1 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O testemunho cristão não deve ser caracterizado apenas pela verbalização. Ele precisa ter como insígnia o exemplo. Ele precisa ser ouvido e observado. Precisa ser anunciado e comprovado pelo procedimento exemplar. Essa semana eu estava conversando com a Júlia sobre uma frase de Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Ele vai dizer que a palavra precisa ser pregada mais aos olhos do que aos ouvidos. As pessoas precisam ver seu comportamento. As pessoas da empresa que você trabalha, elas precisam sentir vergonha quando estão conversando coisa inconveniente e você chega e para de conversar. Olha, está vindo um amigo ali, ele é crente, vamos parar de conversar porque ele é um camarada de Deus, então vamos respeitar e para a conversa. É isso que tem que acontecer mesmo. Eles têm que se sentir constrangidos. Primeiro, em respeito à palavra de Deus. Segundo, porque são filhos de Belial, tolos, anti-Deus. E eles têm que sentir vergonha na sua presença. Mas como é que está o seu testemunho? Com quem você se identifica? Com Gaio? Com Diótrefes? Com Demétrio? Qual dos três tem apontado para o testemunho que você tem dado? Precisamos comunicar a mensagem do Evangelho aos ouvidos, porém também precisamos anunciar aos olhos. Nossa conduta precisa autenticar aquilo que falamos. O Evangelho da graça também é o Evangelho da ética. O segundo fruto, ele depende do primeiro. Somos chamados para anunciar a boa nova, mas além disso devemos atestar aquilo que anunciamos com o nosso estilo de vida. Sendo assim, com qual desses homens acima você se identifica? Essa é a pergunta que eu, em nome de Jesus, oro para que fique martelando na sua cabeça daqui para frente. Com qual desses três você se identifica? Que você sinta desejo de ir lá na carta de João e ler. Não, eu quero ler. Eu vou ler tantas quantas vezes for necessário, mas eu vou ler. Eu quero aprender com Gaio. Eu quero aprender com Diótrefes a não ser um crente maligno, um crente de mau testemunho, um crente corrupto, um crente que negocia princípios. Não existe isso no nosso meio, meus irmãos. Aleluia. Não existe isso. Nem essa questão de ou é 8 ou é 80, nada disso. 100% para Deus, tudo para a glória de Deus. Essa deve ser a sua vida. Palavra dura, né? O presbítero, o diácono Marcelo lá da sede, no último dia do nosso retiro, que eu ia pregar, no último dia, não, no domingo, à noite que eu fui pregar, ele falou assim: ô pastor, prega uma mensagem, pastor. Poxa, você pode pegar um taco de beijo que fica batendo na gente? Faz não, pastor. Prega uma mensagem que massageia o nosso ego, né? Fala de vitória, que nós somos amados por Deus.
que Jesus me ama, que eu sou o centro de Jesus. Irmãos, são os remédios mais amargos que fazem bem. Vocês já perceberam que tudo que é gostoso o médico proíbe? Quem já foi aí no nutricionista, no médico que está de olho no seu desejo pelo bolo, Jesus, pelo biscoito, pão de queijo, e fala, ó, você diminuiu, eu vou tirar tudo de vocês. Já percebeu que o médico tira tudo que é gostoso de nós? Porque o que tem bom sabor não vale a pena, irmãos. Só o sabor ali, o resto apodrece o corpo. Alguém já provou aqui carqueja? É amargo, não é? É o melhor remédio para dor de cabeça. Não é a dipirona, não é o paracetamol 750. Tudo que é. Por isso que o texto fala assim, ó, você vai engolir a palavra, Deus falando por Jeremias, né? A Ezequiel. Ela vai ser doce como mel na sua boca, mas no seu estômago vai ser amargoso. O que é amargo faz bem, irmãos. Palavra que confronta é que nos edifica e que nos faz crescer. Aleluia. Então receba essa palavra e cresça no Senhor. Volte-se lá para a terceira carta de João. Leia as três, mas volte-se para a terceira carta de João e aprenda com esses 3 homens. Olhe para o testemunho de Gaio. Aprenda com a má conduta de Diótrefes. E saiba que Demétrios deu o testemunho, e o texto fala que ele recebeu notas maravilhosas em toda a sua conduta. Que você seja assim para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela oportunidade, Deus, de poder ministrar a sua palavra, Senhor. Muito obrigado por estarmos juntos. A tua palavra diz, ó Deus, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, inimigos de Deus, gananciosos, cobiçosos, irreconciliáveis. Mas o Senhor nos chamou para sermos um povo diferente, um povo do Senhor, família de Deus, eleitos segundo a presciência, o desejo de Deus, salvos desde a eternidade. O Senhor nos revelou essa salvação através de seu Filho, e essa salvação nos foi possível pela graça de Cristo. Mas o Senhor nos chama, Senhor Deus, para a santidade, de termos, ó Deus, um caráter transformado. Paulo disse que o Senhor tem desejo de ter filhos parecidos com Jesus. Por isso, Deus, nos ajude nesse desafio. Pega na nossa mão, ó Deus. Fortaleça os nossos passos. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que possamos ver a tua obra, ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito. Ó Deus, é aquilo que o Senhor continuará fazendo, Senhor Deus, em nossas vidas e através delas. Deus, nos dê desejo de estar na tua casa, Senhor Deus. Nós aprendemos que um dos meios de graça, Senhor Deus, é a comunhão. É impossível ter comunhão escolhendo os cultos que queremos frequentar. Que possamos ter desejo de estar todos os dias na tua casa, porque chegarão dias que nós não teremos isso mais. Nós tivemos um ensaio na vez passada, isso nos foi tirado. Muitos desejaram voltar para a igreja, mas a maioria não conseguiram voltar. Estão em casa até hoje. E a maioria deles, ó Deus, apostataram da fé, abandonaram a Cristo. Pai Santo, nos ajude, ó Deus, na caminhada. O caminho estreito nunca se alargará. Na verdade, Senhor Deus, ele se afunilará cada vez que nos aproximamos da volta de Jesus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a confiar no Senhor a cada dia. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do nosso povo, Senhor. Nós oramos pela nossa denominação, pela Igreja Missionária Volta de Cristo, mas também entregamos as demais nas tuas mãos. É o teu povo, são nossos irmãos, ó Senhor.
Entregamos diante do Senhor e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, um temor, Pai Santo, sobre o Teu povo, arrependimento, ó Deus, por causa da apostasia, da frieza, da inércia, da omissão, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos livre do pecado, Senhor. Nos afaste daquilo que nos afasta do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor é misericordioso, mas nós clamamos nesta noite por misericórdia. Aproveitamos também, ó Deus, a oportunidade. Queremos entregar a vida do pastor Charles nas tuas mãos. Pai Santo, toma o teu filho, Senhor, que está, ó Deus, ali imobilizado. Muitas vezes, ó Deus, o teu filho é assolado por pensamentos. E o Senhor tem a resposta para todos os pensamentos. E a maioria desses pensamentos, ó Deus, são preocupações em relação à tua igreja, ao teu povo, a missão que o Senhor colocou sobre ele. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus, que teu Espírito tome, Senhor Deus, o pastor Charles agora, neste momento. Como igreja nós oramos, como corpo de Cristo, nós entregamos a vida do pastor Charles nas tuas mãos e pedimos ao Senhor, fortaleça o seu espírito, a sua mente, ó Deus, e dê a ele, Senhor Deus, uma recuperação perfeita. Que não fique, ó Deus, nenhuma sequela, Senhor Deus, a fim de que o testemunho do seu filho seja, ó Deus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, seja com ele, ó Deus, fortificando a sua mente, o seu psicológico, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos como igreja, pedindo ao Senhor a tua bênção sobre, ó Deus, o teu filho. Oramos, ó Deus, também, Pai Santo, pela nossa denominação. Entregamos a igreja missionária, Volta de Cristo. Entregamos, ó Deus, os pastores, os obreiros. Entregamos o nosso povo nas tuas mãos. Pai Santo, pedimos ao Senhor, Deus, fortaleça o teu povo. E como igreja, nós colocamos as demais denominações nas tuas mãos. Pai Santo, nos ajude, Deus. Tenha misericórdia do teu povo. Possamos aprender com esses três homens. Nos ajude, Senhor Deus, a dar um bom testemunho, a glorificar o teu nome através do nosso comportamento. Deus, é que sintamos vergonha quando pecamos diante do Senhor. Que sejamos inconformados com o pecado, Senhor. Porque o pecado é o câncer que corrói a igreja, que enfraquece a igreja, que destrói a igreja e faz com que a igreja se afaste da verdade. Em nome de Jesus nós oramos, crendo que o cuidado do Senhor realizará todas as coisas. O bom propósito do Senhor se cumprirá no meio do teu povo. E nós já te glorificamos porque cremos que o Senhor já está entrando com providência divina. Aqueles que precisam ser fortalecidos, que sejam fortalecidos agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão pensando em desistir, sejam renovadas as suas forças e tenham Cristo como seu alvo. Em nome de Jesus. Nós oramos também pelos enfermos, repreendendo, Deus, toda enfermidade, seja ela espiritual, física. Mandamos embora na autoridade do nome de Jesus. E ministramos a tua bênção sobre o teu povo e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é fiel. Louvado seja o teu nome. O Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso reconhecimento, porque o Senhor é Deus. Tudo está em tuas mãos. Todo bom propósito de Deus se cumprirá na vida do teu povo. E nós aguardamos ansiosamente, ó Deus, o teu retorno, para que naquele dia possamos estar com o Senhor para sempre. É o que aguardamos, ó Pai, e ansiamos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória.